de fígado, né? Quando começar já a aparecer, vocês vão ver que tem uma delaminaçãozinha líquida ali ao redor do fígado. Para aí um pouquinho. E uma imagem que a gente ficou na dúvida ali na borda se tinha ou não uma possibilidade de ter um pneumo peritônio. E é uma doente que chegou distendida, com dor abdominal, não tinha sinais de irritação peritoneal, era uma doente magra, né? A história dela era uma história de parada na eliminação de flatos e fezes, que aí a gente, quando apresentou o slide, chamou de constipação, há 7 dias, mas ela tinha parada de eliminação de flatos e fezes há 7 dias, com uma importante distensão abdominal associada. É uma doente de 66 anos, e aí a gente sempre que pensa nesses casos, né, no paciente idoso que tem uma parada de eliminação de flatos e fezes há 7 dias, a gente tem que pensar num quadro de abdômen agudo obstrutivo. Mas o abdômen agudo obstrutivo não é uma patologia que chame tanto a atenção do ponto de vista laboratorial para infecção. Então, geralmente, o paciente tem uma história clínica razoável e compatível, né? Parada de eliminação de flatos e fezes, há tantos dias, vômitos associados. Geralmente, essa história que ele traz. E essa paciente aí, ela tinha um quadro, apresentava para a gente uma leucocitose importante, uma bastonetose importante. Volta um pouquinho mais a imagem para o início, né? E depois deixa correr completamente. Pode voltar do início. E aí, o que é que chama a atenção para a gente? Ó, um cólon extremamente distendido, tem um pouco de líquido ali perihepático. Vai lá, pode dar o play. E bastante distensão colônica, né? Você vê que a parte de delgado tem um pouco de distensão, mas ó, o estômago e esôfago ali já com a sonda nasogástrica e pouco débito no estômago. Então, ela estava aparentemente fazendo um quadro de uma obstrução, aparentemente só de cólon, que a gente vai chamar aí de alça fechada, né? Quando a válvula iliocecal é competente e ela tem uma distensão importantíssima do cólon. Então, deixa eu terminar de correr a imagem. Você vê lá embaixo, né, para aí, Ana, que tem uma transição ali de cólon para reto, de cólon sigmoide para reto, que você vê um reto relativamente fechado. Pode deixar correndo aí. E aí, como se eu pedir, ó, nesse momento aí vem um sigmoide e tem um estreitamento ali, ó. Tem um estreitamento muito característico para baixo. Então, se a gente conversar com os residentes, ninguém vai abrir a câmera para falar para a gente, eu vou perguntar para os assistentes aí, a Dorísio e o Bonadimã. Quais são as suas hipóteses, doutor Dorísio? E paciente tem que operar hoje, tem que operar amanhã? Como que funcionaria aí, na sua percepção, para esse caso específico? Ô, Dani, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Dani, acho que assim, a hipótese diagnóstica no começo, antes da imagem, era de um abdômen agudo obstrutivo, vamos dizer assim, de etiologia a esclarecer. Com a tomografia, eu acho que fica muito claro, né? A Ciana, é porque não consegue, né? Mas quando vai devagarzinho, voltando ali, naquela imagem que você chamou a atenção, tem um estreitamento abrupto na transição reto-sigmoidiana. Aquela imagem que a gente vê diz do anel de guardanapo, né, que é aquele estreitamento importante do cólon, efeito de massa mesmo tumoral ali, uma neoplasia de transição reto-sigmoidiana, até que se prove o contrário, num paciente com uma aparente válvula iliocecal competente, já com leucocitose. Eu acho que é um paciente que não fica muitas horas aguardando, quer dizer, uma cirurgia em caráter de urgência, que sai de emergência, né? Tá taquicárdica, tem leucocitose. Pronto, essa imagem eu não consigo passar o mouse daqui, mas acima tem o sigmoide bem distendido, e aí você vê um espessamento da parede do cólon ali embaixo, né? Que realça bem pelo contraste endovenoso que foi feito, e na hora que corre a tomografia para baixo, você vê um reto colabado, quer dizer, uma obstrução completa com uma distensão significativa do cólon. Paciente que, nas condições que foi apresentado, é cirúrgico de imediato, na minha opinião. Eu concordo com você. Fernando Dutra, quer falar alguma coisa, chamar atenção para algum detalhe?
Boa noite a todos. Caso bem interessante, né? Apesar da apresentação inicial aí bem característica do abdômen agudo obstrutivo. O que chama a atenção realmente Dani, você está conseguindo ouvir o Dutra? Ele está bêbado, eu acho. Ô, Dutra, acho que a sua internet tá oscilando muito, mestre. Característica tomográfica e os exames laboratoriais, né? Pensando no abdômen, já estaria evoluindo com a ponta da leucocitose importante. Então, a gente teria que tomar, cabe a todos, né? Hidratação. Está escutando? Alô? Agora deu uma melhorada. Tenta aí, senão a gente vai dizer que não vai dar. Agora melhorou, Duda. Acho que ele caiu agora, inclusive. Oi. Estamos ouvindo, Fernando, por favor. Está me escutando agora? Agora estou. Perfeito. Não, na verdade, assim, apesar da apresentação, né, ter sido falando muito favoravelmente do quadro obstrutivo, principalmente pela imagem, provavelmente já teria repercussão infecciosa para abdômen agudo perfurativo também, até por conta da apresentação laboratorial com uma leucocitose tão importante de 27 mil, e num paciente com uma hipoalbuminemia. Fala também a favor de uma síndrome consumptiva, né? Eu acho, assim, que a conduta não está errada de levar para a cirurgia prontamente, após, é claro, o início de tratamento de suporte, hidratação, sonda nasogástrica. Eu acho que eu perguntaria no início aí se esse quadro inicial tinha evoluído com diarreia e depois parou e estendeu, e se esse paciente tem toque retal também, né? Tem o toque retal. Tinha fezes na ampola retal, sem sangramento. E sem massa. Sem massas palpáveis ali em região de reto. Então, eu acho que sim. A minha conduta, se tivesse pego esse paciente de início, seria indicar a cirurgia. Exatamente. Passa aí, Ana, o próximo slide. O que deixa a gente preocupado nesse caso é assim, o abdômen agudo obstrutivo, ele geralmente não cursa com um quadro de leucocitose importante, ele geralmente cursa com sintomas clínicos. Então, quando você tem uma leucocitose importante, muitas vezes essa obstrução e distensão da parede colônica, ela acaba podendo levar a uma isquemia por falta de perfusão. E não raro também pode ser um abdômen agudo vascular, que a imagem não parece nem um pouco, mas a gente não pode dizer que com certeza não é, mas a gente acabou optando também pela laparotomia exploradora. É o que você chamou bem, Fernanda, e a atenção também. Na sepse que esse paciente tinha, né, a gente sempre tem que chamar a atenção que a conduta inicial nunca é operar de imediato, né? Nas primeiras 2 horas você tem algumas coisas para serem feitas e dá tempo de fazer tudo isso que está aí na tela. Então, a gente não postergou a laparotomia, mas também não deixa de tomar as medidas iniciais, como hidratação, início da antibiótico terapia, coleta do material para hemocultura, e fazer sempre lembrando que também é a dose de ataque. Vai lá, Ana. Então, foi isso. Na nossa conduta, a gente internou, né? O paciente estava no PA, a gente internou para uma investigação melhor, já deixou o paciente em jejum, já pediu pré-op, já colocou uma sonda nasointeral, já começou a hidratar o paciente, iniciou o antibiótico pela leucocitose aí do paciente. Bom, as hipóteses diagnósticas, é um abdômen agudo obstrutivo? Sim, a gente viu pela tomo. Aí a gente interrogou, né, igual a doutora Dorísio falou agora há pouco, a neoplasia de sigmoide, pelo que a gente viu, né, nas imagens da tomografia, e a gente seguiu com o tratamento, que foi um tratamento cirúrgico. A gente abordou a paciente, fez uma retossigmoidectomia, mais linfadenectomia retroperitoneal,
mais apendicectomia tática, mais uma colostomia terminal com técnica de Hartmann. Continuamos com antibiótico terapia, mantivemos a sonda nasogástrica aberta, a paciente seguiu os cuidados de CTI e na evolução evoluiu bem, seguiu de alta, melhorada após 12 dias de internação. Então, a paciente ficou 12 dias com a gente, né, após esse quadro, essa cirurgia extensa, a paciente já estava num quadro de desnutrição, né, uma hipoalbuminemia, uma paciente já mais debilitada, mas seguiu de alta melhorada. Novamente, essa paciente retornou ao nosso pronto atendimento. Então, ela teve uma nova admissão, ela retornou em um pós-operatório tardio já, após 20 dias de internação, 20 dias, né, da alta, com um novo quadro de inapetência, com náuseas, vômito, astenia, diarreia, em média, 10 evacuações liquefeitas e com odor bem característico por dia. Na nossa nova admissão foram solicitados novos exames laboratoriais, que vieram também com leucocitose e bastonetose. A colostomia da paciente estava funcionante, né, apesar de ter umas áreas de necrose, apresentando uma dermatite ali, pericolostomia, e também foi solicitada uma nova tomografia de abdômen com esse novo quadro da paciente. Vamos ver a outra. Tomografia. Ana, depois põe para rodar de novo a tomografia. O Fernando está perguntando se no intraoperatório tinha sinal de perfuração. Não tinha, Fernando. Inclusive, a proposta para essa paciente no primeiro tempo, quando a gente conversou com a família, era uma colectomia total. E não tinha nenhum sofrimento de seco, nada. Então, a gente acabou optando por deixar ela fazer uma colectomia Hartmann. Não tinha sofrimento de seco, não tinha sinal de perfuração em outros pontos. Nem estava um pouco desserosado só a mucosa do seco, mas assim, pouca coisa. Não, nada que chamasse atenção fosse evoluir para perfuração. Dá o play de novo, Ana, na tomo. Nessa tomografia, a gente já vê que mudou completamente o padrão, né? Então, assim, a gente tem uma paciente que antes tinha uma alça, uma parede de mucosa e alça fina, e agora a gente tem uma parede e uma mucosa espessada. Então, você olha o cólon dela, se quiser dar pausa aí, Ana, quando você dá uma olhada na parede do cólon, se você olhar aqui em cima da face de Gerota ali, tá andando um pouco aqui, você olha a parede do cólon, ele está completamente espessado. Então, você vê o contraste em branco dentro, você vê uma parte aqui de uma coluna de gás, né, que vai ser tipo um nível hidraéreo, né? Um nível hidraéreo, e tem uma parede, uma mucosa colônica extremamente espessada. E dos dois lados, associado a essa leucocitose extremamente importante por parte do doente. Se você olhar aqui o rim esquerdo dela, do lado do rim esquerdo aqui, já colado indo para o flanco esquerdo, você tem também um cólon, já sem o contraste na luz, mas você vê um contraste, um cólon ainda espesso. Então, assim, todo o cólon dela, que antes estava colabado, muito fininho, ele evoluiu de uma maneira muito espessa. E, inclusive, a colostomia, que a gente vai ver uma foto mais para frente, ela ficou com a colostomia parcialmente desabada por conta dessa isquemia da ressecção, né, da margem cirúrgica, e um espessamento importante da mucosa. Então, assim, aí veio as minhas dúvidas, né? Que colite essa senhora está desenvolvendo? Eu fui até estudar para ver se tinha alguma coisa aí sobre síndrome de reperfusão, alguma coisa que eu imaginei, o cólon dela estava tão fininho que agora, 20 dias depois, ele está extremamente espessado, e é como se fosse uma colite isquêmica. E aí veio as perguntas. O que é que está acontecendo com essa senhora que está trazendo para ela essa leucocitose importante? Ela chegou muito prostrada, então, assim, já tinha uma queda do estado geral também importante,
20 episódios de dejeções diarreicas líquidas por dia e um cólon extremamente espessado. E aí vinha a dúvida, albumina baixa, relaparotomia, não tem indicação de relaparotomia, qual o diagnóstico que a gente estaria fazendo na admissão que precisasse operar, o que não precisasse. Adorizio, comenta aí um pouco, depois o Fernando aí para seguir a sequência, ou que você já abriu a câmera e está com as faces de preocupação, fique à vontade. Ô Dani, só lembra quanto que estava o leuco dela nesse retorno? 20 mil. Quanto? 20 mil com bastonetose. Tá. Com 37 de bastões de novo. Assim, essa leucocitose e a bastonetose, ela chama atenção para duas coisas, né? E uma é causa infecciosa mesmo, e a outra é isquemia, quer dizer, é difícil você definir só com essa imagem para a gente, imagino eu, o diagnóstico, entende? É o que você descreveu, tem um espessamento mucoso marcante, principalmente no cólon direito ali, que era o local mais distendido. Então, assim, pensar em uma isquemia submucosa ali, às vezes, na verdade, aquela isquemia mucosa, como se fosse um hematoma submucoso, depois um edema importante de alça, é uma coisa que me viria à cabeça, assim, talvez até como principal hipótese. Com 20 dias, com uma colostomia parcialmente desabada, fazer um exame endoscópico nem sempre é tão tranquilo, entendeu? Que seria o ideal, né? Dar uma olhadinha na mucosa, mas às vezes o próprio exame acaba de desabar essa colostomia, ou dependendo do aspecto do cólon, ele pode promover uma perfuração. Difícil, hein, filho? A conduta é difícil, na verdade, sim. Não há evidência nessa tomografia de perfuração ou de grande coleção intraabdominal. O cólon parece estar perfundido, a parede, né? O que eu tentaria inicialmente, acho que um tratamento clínico mesmo, geral, com antibiótico de amplo espectro aí, tentar reavaliar tempos depois como viria. Tempos, assim, horas depois, né? A 48, 72 horas. Fernando, comentários, por favor. Eu acho que o Adorizio já comentou, né? De início é difícil uma reabordagem, principalmente com colostomia. Pensar em alguma coisa de coto é mais difícil, fistulização, pensar, né? Mas pensaria mesmo no processo isquêmico, que às vezes ele faz um edema de mucosa inicial, e no processo infeccioso mesmo. É tratamento clínico de início, monitorização e antibiótico terapia, né? Uma coisa assim que eu fiquei muito intrigado com essa paciente era a pergunta por que o reto distal, que foi a parte que ficou, não tinha nenhuma alteração, assim, a parede do reto distal era normal. Então, falar, será que eu isquemiei alguma parte aqui para cima? Mas também, aí vem a questão de território. Uma território de mesentérica inferior que foi ligada na linfadenectomia. A outra é cólica média, cólica direita e ileocecocólica. Falar, por que está tudo espessadão? De onde vem essa embolia dela, né? Para poder estar causando essa isquemia. Síndrome de reperfusão. Vai ficar, não fecha também. Aí entra um radiologista bom na história. E aí a gente tratou essa paciente. Dani, mas assim, só até para o pessoal ficar para os residentes, o que eu penso em isquemia, e às vezes é aquela isquemia pela distensão da alça, né? Não é uma isquemia, não seria uma isquemia de origem tromboembólica, assim, de origem arterial. Seria, sim, por uma distensão que dificulta a microcirculação mucosa na alça, tá bom? Como se fosse uma síndrome de reperfusão. Exato. Ou até pelo estado de hipoperfusão no pré e também no pós, às vezes usou droga vasoativa, tudo isso. Perfeito. Então foi isso aí que a gente ficou pensando, tratamos no primeiro momento, né, ela fez febre também, então a gente tratou no primeiro momento com conduta expectante, antibiótico de amplo espectro, corticoide, mesalazina, e fomos pensando aí em possíveis causas diagnósticas, né? Não tinha ainda anátomo patológico da lesão, eu não tinha aberto a peça, então a dúvida era, isso aí poderia ser uma isquemia também de alguma doença inflamatória intestinal e não necessariamente uma neoplasia,
e agora ela está manifestando essa doença. Enfim, mas é só para... E aí veio uma luz que falou para a gente, uma radiologista, que falou, olha, pelo que você está me contando, com essa história clínica, com essa tomografia aqui, é muito característico de uma doença que a Ana vai passar para a gente aí agora. E aí a gente começou a ampliar o tratamento dela também, por conta disso aí. Conta aí, Ana, o que é o sinal do acordeon? Bom, daí a gente viu esse sinal, que ele é bem característico, né? O sinal do acordeon ou o sinal da sanfona. Ele é quando a parede das alças estão edemaciadas e o contraste fica entre as alças, né, entre as austrações, causando esse aspecto de sanfona. E ele é bem característico da infecção de colite pseudomembranosa. Não é exclusivo, não é específico, porém é bem característico de colite pseudomembranosa. Então, e aí, tá aí mais que a gente pensou, né? Se ela tem história que pode ser uma colite pseudomembranosa, ela não teve nenhuma deteriorização clínica, ela está sendo acompanhada ali. Eu repeti esse exame depois de 48 horas, a gente fez uma nova tomografia para ver se tinha evoluído com perfuração, com alguma coleção, alguma coisa diferente. E aí iniciamos o tratamento clínico para colite pseudomembranosa. Não fizemos a colonoscopia por conta da colostomia desabada, como parcialmente desabada ali, como a Dorese tinha dito. Uma alça extrema bem espessa, que eu fiquei com medo também de perfuração. Então, a gente não tinha... E a pesquisa de toxina A e B, que veio aí, que leva 3, 4 dias para nossa felicidade e tranquilidade, né? Fica todo mundo desesperado, esperando um troço que não é específico depois e não é tão sensível. Mas, enfim, vai lá, Ana, eu terminei de apresentar o caso e a gente vai contando depois. A gente, esse sinal do acordeon, da sanfona, né? Bem característico. Bom, daí as hipóteses diagnósticas que a gente levantou no momento foi colite isquêmica, estenose colônica, retocolite ulcerativa e colite pseudomembranosa depois da luz, né, do sinal do acordeon. E o quadro clínico da paciente, né? A nossa conduta foi: essa paciente evoluiu nessa segunda internação com a piora do quadro a priori, bastante diarreia, cólica abdominal e astenia. Ela continuava com febre, a piora dos laboratoriais em 2 dias, a bastonetose aumentou, a leucocitose aumentou, e a gente estava usando Fortaz e Flagyl, e também a mesalazina, também entramos com corticoide, entramos com hidrocortisona para ela. E assim, ela foi evoluindo com a piora do quadro, até que teve a luz da colite pseudomembranosa, e a gente mudou a conduta, a gente trocou o antibiótico, a gente entrou com a vancomicina, né, foi solicitada a pesquisa de toxina A nas fezes. Essa pesquisa de toxina A veio negativa, mas assim, a gente já estava com vancomicina, a paciente foi evoluindo com a melhora do quadro, né, com esse quadro empírico de vancomicina que a gente entrou. E assim, a gente não realizou a colonoscopia no momento pelo estado geral da paciente, que era precário, e assim, uma condição muito friável da colostomia dela, né, tinha uma área de necrose ali, tá vendo? Pelas imagens dá para ver bem como estava essa borda, estava bem friável, e o estado da paciente realmente era precário, uma paciente desnutrida, evoluiu com quadro de desidratação pela diarreia. Bom, daí ela teve depois que a gente entrou com a vanco, em 2 dias ela teve melhora dos exames laboratoriais, melhora daquele aspecto espessado das alças na tomografia, né? Já foi sumindo ali o sinal do acordeon, e a paciente seguiu de alta, ela seguiu bem, já sem diarreia, né, estável, e ela ficou, né, segue agora em acompanhamento, né, da oncologia devido à neoplasia de sigmoide, que é o que veio lá do primeiro quadro, né, finalizou com a biópsia, ela segue em acompanhamento da oncoclínica agora, mas a gente trouxe esse quadro para mostrar um quadro de internação, que retornou uso de antibiótico prévio, com um quadro grave de diarreia, e que a gente fez um diagnóstico de colite pseudomembranosa. E daí agora a gente vai falar um pouquinho dessa doença para vocês, dessa comorbidade, dessa patologia. Foi mais um caso tão comum de colite pseudomembranosa, né? Como vocês viram, o diagnóstico foi difícil, o quadro clínico da paciente foi piorando, a gente estava com antibiótico, estava com Fortaz e Flagyl, a paciente não melhorava. Bom, falando um pouquinho da colite pseudomembranosa. O agente etiológico é o Clostridium difficile,
ele é um gram positivo anaeróbio obrigatório, ele faz parte da nossa microbiota natural, né? Então, desde que a gente nasce, a gente tem Clostridium ali, inclusive em maior quantidade, a gente vai reduzindo a quantidade de Clostridium difficile no nosso trato gastrointestinal ao longo da vida. Bom, a colite, ela é uma doença subdiagnosticada, pouco estudada, com poucas pesquisas recentes, né, sobre colite. 15 a 25% dos casos de diarreia após o uso de antibiótico. Então, assim, chegou no pronto atendimento, no pronto-socorro, que seja, caso de diarreia grave, né, teve uma internação recente, olha os antibióticos que foi usado, tá usando antibiótico em casa, tá fazendo home care, lembrar sempre do diagnóstico de colite pseudomembranosa. Ela atinge uma faixa etária, né, geralmente mais avançada, né, e isso também acarreta uma maior morbimortalidade. Por quê? Porque são pacientes mais idosos, geralmente acima de 65 anos, é o que os estudos falam, e esses pacientes mais idosos, eles são mais propensos à desidratação, são mais desnutridos, né, já tem outras comorbidades associadas. Bom, essa foi uma doença que foi descrita pela primeira vez em 1893, né? Geralmente ela surge após o uso de antibióticos, né? Tem outras vias de transmissão, fecal, oral, mas assim, o uso de antibiótico prévio é bem característico. Causa de inflamação, né? O que ela causa? Ela causa uma inflamação ali do cólon, com presença de edema e placas amareladas que a gente veria na colonoscopia, que a gente não fez no nosso caso por causa da situação precária, né, da nossa paciente. Praticamente qualquer antibiótico pode causar colite pseudomembranosa. Aqueles que possuem largo aspecto e que têm atividade contra a flora colônica são os mais frequentemente envolvidos. Fala-se em vários artigos em clindamicina, cefalosporina, penicilinas, de amplo espectro. Atualmente entrou as quinolonas também nesse ranking aí daqueles mais envolvidos, mas qualquer antibiótico de amplo espectro pode causar colite. Inclusive os antibióticos que são tratamento para colite podem causar a colite, porque eles causam ali uma desbiose, né? Alteram a flora intestinal, então isso pode causar colite. Bom, é isso que acontece mais ou menos a fisiopatologia, né? Acontece ali uma desbiose, uma alteração da flora intestinal, aumenta a quantidade de Clostridium, tem uma virulência enterotoxina A e B e causa ali uma inflamação colônica. Então, o cólon fica inflamado, hiperemiado e causa aquele aspecto que a gente viu na tomo, né? Aquelas alças bem protusas, bem aumentadas. Bom, no Brasil, é bem raro estudo sobre colite, bem raro mesmo, sabe? O último, 2019, consegui encontrar um. Os europeus são os mais frequentes, mas assim, a priori, como eu já falei antes, todos os antibióticos podem causar colite, né? Mais comum atualmente, né? Inclusive é o estudo do Brasil falando das quinolonas e cefalosporinas. Bom, e quando que acontece? Estou usando antibiótico, comecei hoje. Pode começar hoje. Então, o período é de 1 dia até 6 semanas. Outros estudos, né? No caso, esse é europeu, que coloca até 10 semanas após, né, as manifestações acontecerem após o uso do antibiótico. Como que é o diagnóstico? O diagnóstico, como, né, toda patologia, começa ali na anamnese, pela clínica, a gente vai ver, é um quadro de diarreia, de febre. Febre alta? Não. Os artigos colocam entre 37,8 e 38,5 a febre da colite. Ela não dá aquelas febres de 40, 39, 40 graus. Muco, pus nas fezes, dor abdominal, distensão. E, assim, é um quadro clássico de diarreia após o uso de antibiótico, sabe? Assim, é o mais clássico de acontecer. E o que a gente pode fazer para fazer um diagnóstico complementar? Bom, vamos pedir exames laboratoriais. Leucocitose, acima de 15 mil a gente pode pensar. Albuminemia, menor que 3, a gente já começa ali a pensar. Pesquisa de toxina A e B. Então, como a gente falou antes, não é nem tão sensível e nem tão específico. Por quê? Porque a gente já tem o Clostridium, né? Ele é da nossa microbiota natural, então às vezes não é tão específico por isso. E a sensibilidade dele não é tão boa, como no nosso caso mostrou, não veio positiva a pesquisa de toxina A, né, o tratamento empírico que
nos mostrou que realmente era o diagnóstico. A sensibilidade é de 63% a 99%, e especificidade de 75% a 100%. A tomografia, bom, foi o que a gente, né, conseguiu ver, tem uma sensibilidade de 85%, porém tem uma baixa especificidade. Não é tão específico na tomografia, por quê? Porque tem várias doenças que causam inflamação colônica. O que seria um exame padrão ouro? Seria a colonoscopia, que a gente veria essa imagem que a gente está vendo aqui das placas de fibrina, são bem características essa imagem que a gente vê aqui, porém, no nosso caso, não foi possível realizar paciente em pós-operatório recente, em situação, né, de comorbidade precária, e também outro padrão ouro seria o histopatológico, que, né, entraria ali, faria biópsia, veria infiltrado, né, de linfócitos, mas também não era possível, não foi possível realizar na nossa paciente nesse momento. Tratamento. Bom, tratamento de primeira escolha é o tratamento clínico, medidas de suporte à diarreia, lembrar sempre, hidratar bastante, né? E entrar com antibiótico. A primeira escolha é o metronidazol. Daí, de segunda escolha, tem a vancomicina e a fidaxomicina. Eu nem vou falar muito dessas outras que não tem no Brasil, nem a fidaxomicina não é utilizada no Brasil. Então, o que a gente tem de tratamento de antibiótico? Tem metronidazol e vancomicina. A colite, ela tem algumas classificações entre leve, severa e moderada. Quando é uma colite leve, metronidazol. Ela já entrou ali, no caso de moderada a severa, a gente entra com a vancomicina. E, assim, tem se mostrado muito bons, vários resultados. Intervenção cirúrgica é necessário? O tratamento não é clínico, o antibiótico não vai resolver? Não, tem alguns casos que acontecem algumas complicações, né, megacólon tóxico, e assim, pode acontecer complicações que necessitem de intervenção cirúrgica. Não foi o caso da nossa paciente. Bom, daí eu vou falar de algo que eu achei muito interessante, né? Não é algo comum no nosso dia a dia, é um tratamento, não é novo, né? Surgiu lá na China, mais de 4 séculos atrás, porém é algo que não é falado, que a maioria dos profissionais de saúde não conhecem, inclusive tem uma pesquisa, né, num dos artigos que eu li, que é esse que está aqui embaixo, né, na referência, que fala que 65% dos profissionais de saúde não conhecem o transplante de microbiota fecal. O que seria isso? Seria realmente tirar fezes de um indivíduo saudável e colocar no indivíduo patológico, né? Está ali com a diarreia, está ali com a disfunção colônica, vamos repor aquela flora, vamos né, alterar aquela microbiota fecal. Bom, a gente pega um doador saudável, precisa ser parente? Não, precisa ser saudável, vai fazer um screening infeccioso, vai ver que o paciente está bem, não tem nenhuma comorbidade e vai passar. Como que passa? Passa fezes. Bom, pode passar através de uma sonda nasogástrica, através de uma sonda nasoduodenal, pode ser através de endoscopia, né, que inclusive no artigo fala da vantagem de ser sedado, porque é um ambiente muito, um tratamento muito ruim para o paciente, né, ele está, entre aspas, ingerindo fezes de outra pessoa. E a colonoscopia seria o padrão ouro, com a vantagem de ver ali onde precisa colocar, onde precisa repor aquelas fezes. Também tem a cápsula, né, que vem com as fezes. E é realmente isso que está na figurinha. Vai pegar fezes do doador, daquele doador saudável, vai misturar, vai macerar, vai colocar um pouco de diluente, vai filtrar e vai realmente colocar em outro, no doente. Bom, como que a gente faz para se prevenir dessa doença? Medidas de higiene sempre, né, para um ambiente hospitalar, isso é regra básica. Dos materiais que mais levam à contaminação é o termômetro, né, por pesquisas aí, então, manter limpo, a maioria dos desinfetantes nem consegue pegar o clostridio, então, assim, tem os desinfetantes hospitalares que são específicos para aquilo, então, limpar bem, lavar bem as mãos, evitar o uso indiscriminado de antibiótico terapia. Antibiótico para tudo? Não, antibiótico quando necessário.
Tem a vacinação ainda é questionável, depende da imunidade, não é algo certo, então não é algo que eu coloquei aqui, ainda coloquei que ainda está em estudo, né? Porque não é algo certo. Bom, alguma dúvida, algum comentário extra, alguma coisa a acrescentar nessa aula? Então, parabéns, Ana, pela aula. Ficou bem legal aí a abordagem que você trouxe. Acho que quando você põe o caso clínico para discutir, prende um pouco mais a atenção e a gente fica pensando, né? Por que a dona paciente ela teve essa colite? Por que logo ela? Por que uma coisa tão rara e teve? E a gente vai vendo que não é tão rara assim, né? Que é uma coisa que a gente só não pensa. Tem um artigo... Mais um dado, você falando que não dá dado, 35% das diarreias nosocomiais, né? É o caso uma alta porcentagem. Exato. E assim, tem algumas coisas aí que vale a pena a gente destacar ainda, né? Então, um exemplo, o paciente que terna em alguns serviços, o paciente que tem quadro de retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, esses doentes fazem variavelmente, quando internam por recidiva da doença, pesquisa de toxina A como um screening, né? Porque é um doente que volta e meia precisa tomar antibiótico, um doente que sempre a gente vê, é Crohn com recidiva da doença, poxa, vamos dar corticoide. Enquanto, na verdade, ele precisa estar tratando essa colite pseudomembranosa. Só uma coisa que ficou aí para acrescentar é que a gente divide essa colite pseudomembranosa em colite pseudomembranosa leve, moderada e grave, né? Isso também é uma coisa que a gente tem que estar lembrando. As colites leves são aquelas colites que os pacientes têm diarreia, muitas vezes com muco, não tem muitas cólicas, não tem uma deteriorização clínica muito importante, e a gente acaba, muitas vezes, tratando com metronidazole oral e sem internação. Mas, mais uma vez, precisa pensar... O paciente que vai ter colite moderada, tem uma leucocitose em torno de 15 mil, é um doente que apresenta essa febre baixa que você disse para a gente, em torno de 38,5, de 37. A creatinina também, né, que eu não coloquei nos slides, mas a creatinina é um padrão também dessa classificação de leve, moderada, severa e recorrente. Seria a creatinina, a albumina, né, que a gente traz lá naquele primeiro slide. Ô, Dani, o teu som abaixou aí, eu acho que o microfone saiu. O meu ou da Ana? O seu. Agora voltou. Ótimo. Então, assim, aí a gente teria a creatinina, que acaba sendo um parâmetro, a albumina baixa, abaixo de 3,5 e abaixo de 2,8 já seria uma coisa um pouco mais importante também. Leucocitose vai variar aí de 15 mil e depois 25 mil. E o estado geral do doente, né? Mais precário. Então, tá ouvindo, Doris? Agora voltou. Acho que quando dá um mau contato, Dani, alguma coisa. Vixe. Então, o que é que a gente vai precisar se preocupar é que muda o tratamento. Um vai ser só metronidazole via oral, o outro vai ser só vancomicina ou metronidazole via oral num paciente internado, e o outro, quando é o paciente mais grave, como foi esse nosso caso, a gente precisa pôr a vancomicina via oral e, muitas vezes, uma metronidazole endovenoso. Então, essa associação, esse tratamento vai diferir aí de acordo de caso para caso, né? Mas, enfim, e é o que você perguntou aí, que eu queria tirar essa dúvida com o professor Adorísio. E não vou botar o Fernando nessa cilada, mas quando que a gente indicaria, né, esse procedimento cirúrgico? Porque você imagina, onde está a bactéria? A bactéria está no cólon, o cólon está espessado, está produzindo essa toxina, que a toxina está fazendo essa pseudomembrana, e o doente está inflamado e você está dando antibiótico e esse antibiótico não resolve. Então, ou você está em dúvida se o antibiótico está resolvendo ou não. Então, qual é o paciente que a gente pensaria em estar operando, ou operar esses pacientes e como se estivesse tratando um abscesso com a retirada do cólon e dessas toxinas circulantes aí? Algum parâmetro clínico, algum critério aí que a gente pudesse estar observando? O que é que você sugeriria para a gente, professor? Ô, Dani, bom, primeiro, parabéns aí para você e para a Ana aí, aula excelente.
Eu acho que, assim, é um paciente que, a princípio, e quase sempre a condução é clínica mesmo, o tratamento é clínico. Só pensaria em operar com um sinal muito claro de complicação local ali, de alça mesmo, quer dizer, algo que sugerisse um megacólon tóxico, um paciente que está evoluindo para uma sepse clara, que é uma complicação colônica. Do contrário, é um tratamento clínico na sequência que você já bem falou. Confesso que eu não lembrava aí, na verdade não sabia que a associação do metronidazol endovenoso nos casos mais graves traria benefício aí no tratamento. Mas, enfim, seria um tratamento baseado aí, clínico, baseado na antibiótico terapia. Eu vou aproveitar e retribuir a pergunta, Dani, para você e para a Ana Paula aí, quem quiser responder. Cultura de conteúdo fecal aí, com análise de antibiograma, essas coisas, cabe nessas situações mais graves ou não? Não traz nenhum tipo não acrescenta nada para esses pacientes? O que a Ana disser, eu acredito nela. Então, eu acredito que acrescenta sim, tanto a cultura quanto o antibiograma. Nos relatos que eu li, não tinha sobre esse questionamento, não vi nada sobre isso. Mas eu acredito que acrescenta, sempre acrescenta sim, saber se o paciente já tem uma resistência, né? Na verdade, o diagnóstico ele vai ser feito pela colonoscopia, né? É o principal. A cultura, como diagnóstico, ele acaba não sendo nada tão vantajoso. E aqui, para a gente, no Brasil, a gente vai ter metronidazol para usar. Se o metronidazol tiver falhado, já um paciente que está 3, 5 dias, começou o metronidazol e não teve uma resposta clínica, que é melhora da cólica, melhora da dor, diminuição do número de dejeções, diminuição da quantidade de muco nas fezes, esse paciente passa automaticamente para a vancomicina. E depois de 3 dias, no 4º dia, na verdade, do tratamento clínico, falha do uso do metronidazol, já está indicado a vancomicina. E na falha do tratamento da vancomicina está indicada a colectomia. Né? Então, a cultura vai, como antibiograma e tal, vai acrescentar pouco, e como diagnóstico, a colonoscopia é o padrão ouro. Então eu coloquei como acrescenta no quesito diagnóstico diferencial, porque na segunda toma, ela também, a gente não frisou isso, mas ela tinha um derrame ali pleural, a gente até relacionou algum foco pulmonar, então, assim, eu acho que sempre acrescenta. Sem dúvida. Só para tirar dúvida aí, só para, às vezes, o residente, até eu fiquei com dúvida, né? Mas, na verdade, assim, a gente sempre tem que tomar cuidado quando vai utilizar o metronidazol nesses casos, principalmente de pacientes mais idosos, e geralmente, assim, no início do tratamento, quando tem uma colite muito intensa, o metronidazol, ele não é absorvido, então ele vai fazer o efeito dele agindo ali diretamente sobre a bactéria, sobre o agente etiológico, né? Assim como a vancomicina, que ela entra via oral e sai via oral, ela não é absorvida. E quando vai melhorando da colite, acontece que daí o metronidazol começa a ser absorvido mais e vai perdendo o seu efeito, né? Então, eu não sei até que ponto ou qual seria, né, a ideia do tratamento do metronidazol endovenoso, né? Qual que seria o benefício, enfim, mas eu vou dar uma revisada nisso aí. Mas fica também a dica aí para os residentes darem uma olhada nisso. Mas, assim, a gente fica realmente limitado. Se for ver aí, o melhor tratamento seria a vancomicina, né, nos casos em que tem indicação de tratamento, principalmente nos casos de colite grave, tem a não grave, a grave e a fulminante, né? E aí depois vem aquelas recorrentes. Eu acho que, se tiver a opção da vancomicina, eu acho que seria interessante estar iniciando nesses casos aí. E a minha dúvida é que eu até era uma pergunta minha, se em algum momento durante a condução, depois que você fez o diagnóstico de colite pseudomembranosa, se você pensou em operar essa doente. O Adorisio já comentou aí algumas indicações, mas eu andei vendo, até porque a gente teve um caso algum tempo atrás, o paciente grave que já ingressa em tratamento na UTI ou que evolui com alguma disfunção de múltiplos órgãos ou de outro órgão, insuficiência renal, insuficiência cardíaca,
droga vasoativa entrando, progredindo, seria uma indicação também de cirurgia. Então, assim, também não seria errado ter indicado, porque o meu entendimento é que essa paciente estava muito grave, que eu acho que correu até o risco de falecer, né? Se não caberia ter feito a complementação da colectomia nesse caso aí. Então, eu passava visitando ela 3 vezes por dia. Eu acordava e ia vê-la, meio-dia ia vê-la, à noite ia vê-la, morrendo de medo de deteriorização clínica. Mas, assim, ela melhorou em pouco tempo, ela acabou não precisando ir para unidade de terapia intensiva. Mas o que você falou aí tá certinho, ó. Paciente que a gente vai ter uma complicação aí de falência orgânica, necessidade de droga vasoativa, rebaixamento de nível de consciência, um lactato maior que 5, um paciente que não melhora até o 5º dia de tratamento com antibiótico, não melhora mais uma vez, mantendo a diarreia, mantendo a presença de muco. Esse doente precisa evoluir, ele vai evoluir para um procedimento cirúrgico como se fosse realmente a drenagem de um abscesso. Porque eu não operei essa senhora? Porque ela iria morrer na cirurgia. Ela é uma senhorinha frágil, já internou com a hipovolemia importante, já não conseguia muito sair da cama com facilidade, já, se vocês lembrarem da aula de cirurgia no idoso, seria uma idosa frágil. Então, a minha preocupação maior era essa, era assim, ela não tinha status performance para o procedimento cirúrgico, de uma maneira geral, já na admissão. Mas não teve essa deteriorização hemodinâmica e laboratorial do ponto de vista de função renal, do ponto de vista de função hepática, do ponto de vista de rebaixamento do nível de consciência e necessidade de droga vasoativa. Mas pensei em operar ela umas 2 ou 3 vezes, quando eu a via. E eu concordo contigo. E o que mata a gente é que quando você vai ler o guideline aqui, quando você vai ler alguma coisa sobre colite difuncional membranosa, fala assim, ó, operar precoce é o melhor. Entendeu? Assim, toda vez que foi postergado o tratamento, os doentes, esses trabalhos, é pior resultado. Aí você vai lá, vê sua vozinha, bota a mão na barriga dela, ora, pede a Deus, e aí, de repente, ela está um pouquinho melhor. No outro dia está um pouquinho pior. Você fala, é hoje, porque eu não posso esperar piorar. Aí você, não, se eu esperar piorar, aí não volta mesmo. Então, assim, é um ato de fé, viu? Um ato de fé e visitas constantes para você sentir realmente o feeling ali. Mas eu pensei em operar ela 2 vezes. 2 dias, na verdade. Né? Só mais um ponto que eu esqueci de falar, é do corticoide, que a gente chegou a entrar e, assim, os artigos colocam o corticoide como algo que acrescenta muito no tratamento também. A gente colocou, mas como ela teve uma melhora fantástica com a vancomicina, então a gente não continuou com o corticoide, mas os artigos referem que é legal colocar na prescrição o corticoide também. E ela melhora rápido, né, Fernanda? Então, assim, o paciente que claudica muito, essa paciente 48 horas ali, 72 horas que a gente fez o início da vancomicina, ela já era outra pessoa. Então, você fala, não, acertei. Então, você fica mais tranquilo com relação a isso. E tem a questão da recidiva, né? Alguns pacientes vão ter essa recidiva e vão ter o retorno da doença, e você precisa tratar de tempos em tempos, e o transplante da microbiota fecal entra nisso aí. Paciente que tem a 3ª recidiva, né, 2ª e 3ª, é um paciente que é um candidato seríssimo para fazer. O único problema agora é que após essa aula, o pessoal da clínica que estiver assistindo aí, é que assim, aqui no hospital onde eu trabalho, 99% dos doentes entram com Rocefin e Dalacin, né, e evolui com diarreia. Então, nós estamos ferrados, nós vamos ter que avaliar todo mundo, porque 1% vai precisar de cirurgia, nós vamos ter que avaliar para ver se aquele lá é o 1%. O importante é estar trabalhando, Fernanda, tá feliz. Não diz que quem faz o que ama vive de férias? Ô, Dutra. Mais ou menos. Ô, Dutra. Sim. Mas aí, assim, você tem uma experiência, tem 3 aqui que tem uma experiência razoável em cirurgia de urgência e emergência. Quantos casos de colite pseudomembranosa vocês operaram? Nenhuma. Quantos casos morreram que vocês viram por colite pseudomembranosa? Também nenhum. Então, esses trabalhos que falam que tem que ser muito agressivo, tem que operar precoce, eu vejo com um pé assim,
muito atrás, para não dizer com os dois, entendeu? Eu acho que tem algum viés aí de direcionamento, centros de referência, são trabalhos feitos muitas vezes em países que têm centros muito específicos para tratamento de determinadas doenças. Então, assim, na minha cabeça, continua sendo uma doença de tratamento clínico, assim, muito importante, só para ficar muito claro isso. E o tratamento cirúrgico, eu volto a dizer, como uma colite grave qualquer, né? Pensei em um megacólon tóxico, pensei que evoluiu para uma isquemia, para uma perfuração, qualquer coisa que o paciente esteja complicando, eu acho que ele passa a ser cirúrgico, mas eu vejo com uma certa cautela essa cirurgia mais frequente. Outra coisa interessante, Ana, já há algum tempo, se a gente participar dos congressos de clínica, de gastroenterologia clínica, eu não costumo frequentar, falha minha até, mas, por exemplo, a SBAD tem, né? A SBAD é um congresso, Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, em associação da Sociedade Brasileira de Endoscopia com o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia. E a gastroenterologia clínica discute transplante de microbiota fecal já de uma maneira muito intensa há bastante tempo, entendeu? A gente, como cirurgião, é que sempre olha isso de uma maneira muito, muito estranha. Outra coisa, só para chamar a atenção, todos nós que trabalhamos em hospital somos de risco elevado para colite pseudomembranosa, né? A nossa microbiota é uma microbiota um pouco diferente das pessoas que não têm esse perfil de trabalho que nós temos. Perfeito. Acho que é isso. A Ana quer colocar mais alguma coisa? Eu não. Quero agradecer. Mas eu acho que o que eu Adorizio... Desculpa, Ana. Só agradecer mesmo a todos que assistiram a aula. Obrigado a você pela apresentação. Foi muito boa. O que o Adorizio falou realmente faz todo sentido, né? Não é para ninguém ir embora daqui achando que é uma doença cirúrgica. É uma doença que precisa fazer um raciocínio clínico, precisa atentar no diagnóstico e atentar que existem os casos mais graves que vão precisar de internação e tratamento com antibiótico terapia aí ampla, né? Mas é isso. Obrigado a todos aí pela participação. Adorizio, Fernando, se quiserem ponderar mais alguma coisa aí, fiquem à vontade. Então tá bom. Então vamos tomar uma cervejinha que ainda dá tempo. Prazer aí a todos. Boa noite. Beleza, valeu, pessoal. Boa noite. Até mais. Um abraço.